De olho na experiência de vida das pessoas com mais de 50 anos, o Tribunal de Justiça de Alagoas abriu espaço para estagiários com essa idade. É uma tendência do mercado em uma sociedade que está envelhecendo. Vamos conferir agora essa história na reportagem do nosso colega de Maceió, André Risco. No cinema, a história de um aposentado que volta à ativa como estagiário de um site de moda é retratada no filme Um Senhor Estagiário, de 2015. No filme, o personagem do ator Robert De Niro acaba se tornando uma peça fundamental na empresa por causa de sua experiência de vida. Mas e na vida real? Será que aqui no Brasil, quem já passou dos 50 anos tem acesso a esse tipo de oportunidades? Em Maceió, este escritório de advocacia resolveu diversificar o quadro de estagiários e lançou uma novidade. Esse nosso programa, que chama o Programa de Longevidade para a contratação de estagiários com mais de 55 anos. O mesmo tratamento que damos aos jovens estagiários, daremos aos estagiários de idade mais avançada, obviamente respeitando a eventual situação pontual da idade. Mas o objetivo é dar as mesmas condições e dar as mesmas oportunidades. Contratar pessoas com idade mais avançada pode estar se tornando uma tendência de mercado. O Brasil, que um dia já foi um país jovem, está envelhecendo rapidamente. Segundo dados do IBGE, no ano de 2000, a população no Brasil com mais de 60 anos era de aproximadamente 14,5 milhões. Hoje, esse número ultrapassa 29 milhões. E a expectativa é a de que até o ano de 2060, o total de pessoas idosas no país chegue a 70 milhões. Aqui no Tribunal de Justiça, dentre os muitos estagiários, encontramos o Reginaldo, que tem 53 anos, e o Flávio, que está com 50 anos. Ambos estagiam na área do direito, e o fato de já ter muita experiência na bagagem dá mais credibilidade e segurança na hora de lidar com os desafios diários. A experiência de vida, ele nos ensina a solucionar vários problemas que às vezes a maioria dos jovens não tem. Principalmente com a conciliação. A pessoa com mais idade é mais conciliador, é aquela pessoa que tende a pacificar as situações. O Flávio atua no 2º Juizado Cível e Criminal. Aqui ele é responsável por elaborar alguns documentos que ao final vão parar nas mãos do juiz. Ele lembra que o sonho de trabalhar na área do direito vem desde a adolescência. Assim como o Reginaldo, o Flávio lembra que a experiência de vida tem ajudado bastante. O tempo ele acaba ensinando muito para a gente, né? Então as situações que a gente vai vendo dentro do processo são situações que muitas vezes a gente até já passou na nossa vida, né? E que talvez alguém que esteja iniciando a vida ainda não tenha passado. Segundo o advogado, a intenção de contratar pessoas mais maduras é justamente esta: criar um ambiente mais rico de experiências. Entendemos que isso também vai trazer um grande ganho para os nossos jovens estagiários que aqui estão trabalhando com essas pessoas mais experientes. Acreditamos aí que essa inter-relação entre os estagiários jovens com os estagiários mais experientes vão trazer também muito benefício para a empresa. E para repercutir essa reportagem, falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Renato Borges. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor Renato, nós vimos na reportagem um exemplo muito bacana, né, de incentivo até para as pessoas mais velhas. Então, não tem idade, como vimos. Não, a contratação em si não, mas o incentivo ao trabalho, ele tem que ser visto do ponto de vista educacional. O estágio é algo que incentiva o educando a se colocar no mercado de trabalho. A contratação dessas pessoas não deve servir ao interesse do contratante, do empresário, da instituição que está oferecendo essa oportunidade de estágio. O educando, em primeiro lugar, através de convênio da sua instituição de ensino com a empresa que o contrata, é que tem que ser o foco dessa contratação. Doutor Renato, quais os benefícios desse estagiário? Ele tem direito, por exemplo, a auxílio alimentação, vale transporte? Esses benefícios são obrigatórios? Sim, como eu mencionei, o estágio ele decorre de um convênio entre as empresas e as instituições de ensino. Se nesse convênio for previsto a entrega de vale transporte, de auxílio alimentação, o estagiário vai receber.
Mas o que o estagiário precisa receber na empresa é orientação educacional complementar ao seu respectivo curso, seja ele superior, seja ele de ensino médio ou seja em ensino especial. Então, o convênio é que vai estabelecer se o estagiário vai ter ou não direito a esses outros benefícios, que são benefícios típicos de um contrato de trabalho, que não é o caso. O estágio não é contrato de trabalho. E essas normas, que tudo isso que a gente está falando, esses direitos e garantias, estão regulamentadas na lei do estágio? Sim, estão regulamentados na lei do estágio. O senhor disse agora, né, que o estágio é diferente do trabalho, de um emprego formal. Agora vamos falar do menor aprendiz, né, que às vezes é um pouco parecido, são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A situação do menor aprendiz, o empregador traz para o âmbito da sua empresa menores para que conheçam o dia a dia da sua empresa e possam ser aproveitados ali depois. O estagiário não. O estagiário é um aluno de uma instituição de ensino que, através de convênio, passa a ocupar um determinado posto, porque isso também é de acordo com a quantidade de empregados que a empresa tem, né? Até 5 empregados, ele só pode ter um estagiário. De 5 a 10, ele só pode ter 2 estagiários. De 11 a 25, só pode ter 5 estagiários. E acima de 25, a empresa tem que ter no máximo 20% do seu quadro de empregados como estagiários. Então, não é à vontade, ao critério do empregador isso. Quer dizer, se ele tem menores aprendizes, esses aí têm uma outra natureza jurídica com a empresa, que futuramente vai acabar caracterizando o vínculo empregatício, diferente do estágio. Esse estágio obrigatoriamente precisa ser supervisionado? Sim, o estágio ele sempre é supervisionado. Por isso, há o convênio. Nessa instituição do convênio, a empresa concedente do estágio se compromete com a instituição de ensino a supervisionar a atividade daquele estagiário para que ele possa ser avaliado como estagiário, porque ele, na verdade, está complementando uma atividade da sua instituição de ensino. Jornada de trabalho tem um limite? Sim, aí? tem limite também. De acordo com o nível do curso que o estagiário cursa na sua instituição de ensino, se for nível médio, até 20 horas semanais, e em alguns casos de nível superior, ele pode chegar a 40 horas semanais, quando a instituição de ensino trabalha com atividades práticas. Mas o limite, via de regra, é de 20 horas semanais ou, no máximo, dependendo do caso, 2 ou 3 horas de estágio. E trabalha sábado e domingo, por exemplo? Não pode trabalhar sábado e domingo. E aquele estagiário que acaba sendo contratado pela empresa, no campo jurídico, esse contrato pode mudar automaticamente? Sim, ao ser contratado, o estagiário passa a ser empregado. E aí passa a ter um contrato de trabalho e ter todas as garantias do vínculo empregatício. Antes disso, não. Antes disso, ele é estagiário. O vínculo que ele tem com a empresa é de estágio. É como se fosse um contrato indeterminado, né? Não há contrato entre o estagiário e a empresa. Ele pode sair a qualquer momento, então? O contrato é entre a instituição de ensino e a empresa, que passa o seu estudante para compor o quadro daquela empresa para uma situação de complemento ao aprendizado. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.